Ô, Crica, bota a matéria do Veras na tela aí, porque o Fausto tomou conta do chat aqui. Tomou conta do chat. Esse comentário do José Emílio, cara, é muito interessante. Beleza que ele fala sobre... Ele faz o comparativo com o Belmonte, do Lanús, mas o Vera, do Argentino Júnior, tipo, o que eu ouvi de quem acompanha ele futebol argentino, até citaram o Redondo, mas não comparando com o Vera em específico, mas com a formação ali do Argentino Júnior. O Redondo foi formado pelo Argentino Júnior. E o Argentino Júnior tem essa escola em relação ao camisa 5, ao jogador que a gente aqui conhece como camisa 5, tipo o Ralf, foi o último grande camisa 5 do Corinthians, como jogadores que não só são aqueles pitbulls ali, como um primeiro volante, mas que tem muita qualidade na saída de jogo. E que a gente tem visto cada vez mais ganhar importância no cenário geral assim, do futebol, né? O Vera, ele se encaixa nesse perfil muito em função também de ser da escola do Argentino Júnior. Então, a comparação, a citação do Redondo aí, ela vale. É bem pertinente, inclusive para esse alvo do Corinthians. Boa. E eu concordo contigo quando você fala do perfil. Ah, seu Madruga. Que isso? Que baixaria. Tá registrado aí, né? Vitão. Eu super tapago, o Vitão acabou se confundindo. Bom demais, velho. É isso aí. Agora ficamos eu e o Faraldo aqui como amigão. A gente ainda não confundiu, velho. Tá ótimo. Tamo bem. Amigão e Antero Greco, né? Se você me quebra, pô. Ai, o Corinthians contratando o Fausto. Não, vamos falar. O Corinthians faz proposta por volante argentino Fausto Vera, como vocês estão comentando aí no chat. O clube monitora o argentino já há um tempo, por meio do Cifute. O jogador tem 22 anos, já foi repassado para a comissão técnica de Vitor Pereira, e o meu timão apurou que a proposta é de 4 milhões de euros e foi enviada na última semana. Não é coisa dessa semana, na última semana. E, além disso, a reportagem conversou com pessoas próximas ao presidente, que confirmaram o interesse do clube no Fausto Vera. Faraldo, até surgiu a notícia aí no jornalista, a informação do jornalista César Luiz Melo, que o Corinthians teria oferecido 6, que aí dá 37. Pelo pouco que você viu do jogador, acredito que, surgiu hoje essa parada, né? Curtiu, viu o vídeo, aquele DVD Master que eu também assisti, o que você achou? É habilidoso? Escorra. Mano, é um jogador bom, muito mais pronto para chegar e jogar a nível profissional do que, por exemplo, o Arauz, que foi a última grande aquisição que o Corinthians fez do futebol sul-americano, assim, e que justamente sofria com isso, né? Ele era uma promessa lá dos tempos de base, da seleção sub-23 do Chile, mas no futebol profissional não conseguia jogar, tipo, não ia, tá ligado? Malemar treinava decentemente, não por não se esforçar, mas porque não conseguia, sei lá, não tinha físico, não estava pronto, não tinha cabeça, sei lá. E é diferente do caso do Fausto Vera. O Fausto Vera, ele parece estar muito pronto para jogar, não parece ter só 22 anos de idade, e já tem no currículo, né? Assim, o currículo dele me chama muita atenção. É um jogador que passou por categorias de base, todas as principais competições de base, jogando pela seleção argentina, sul-americano, sub-17, competições sub-20, participou da última Olimpíada como titular da seleção argentina, no time sub-23. Então é um jogador importantíssimo a nível de formação de base na Argentina. É considerado uma das grandes promessas do futebol argentino. O Schelotto, que é ídolo do Boca Juniors e técnico hoje da seleção paraguaia, está tentando fazer com que ele se naturalize paraguaio para jogar na seleção paraguaia. Tipo, esse é o nível assim, de importância dele no cenário sul-americano, porque os avós dele parece que são paraguaios, então ele conseguiria essa naturalização sem grande problema. E está sendo disputado também por um clube belga, essa contratação aí, o Corinthians quer contratá-lo, o clube belga quer contratá-lo, mas parece que os agentes dele estão pendendo ali para o Corinthians, tentando fazer o meio de campo para rolar a mesma transferência para o Corinthians. Então, cara, chama atenção, uma contratação interessante. Ela foge do patamar que o Corinthians tem usado de não gastar, né, para fazer grandes aquisições. O Corinthians tem contratado oportunidades de mercado, jogadores que chegam, entre aspas, sem custo. Mas, valeu aí pelo Fabiano Laperuta, membro aqui do canal, mandou que o GE informou há pouco que o Piton não teve fratura,
Uma ótima notícia, você não seria mais um machucado aí do Corinthians. E, cara, é uma contratação interessantíssima. É um jogador do mesmo... Sei lá, eu vou citar um corintiano atual do elenco, o Duqueiroz. O Duqueiroz é muito bom de bola, tá se mostrando um jogador que parece que a cada mês melhora em comparação ao mês anterior. Acho que isso se deve muito ao VP, a forma como o VP enxergou um talento ali no Duqueiroz e tá moldando esse talento, sabe? Tá lapidando essa joia do Corinthians em tempo real, enquanto o Corinthians tá jogando, tá competindo, tá tendo que ser competitivo em grandes frentes, né? Em Brasileirão, em Libertadores, Copa do Brasil, e o Duqueiroz tá correspondendo. Inclusive voltando na raça de lesão aí, aguentando o tranco. O Fausto Vera, ele me parece até mais pronto já. Não é um jogador que o VP precisaria moldar. É lógico, precisa porque, como todo jovem, tem para onde crescer. Mas é um cara que chega mais pronto do que o Duqueiroz estava quando o VP chegou no Corinthians, por exemplo. E eu cito o Duqueiroz porque o Duqueiroz já jogou bastante de primeiro volante, agora com o Cantígio tem jogado mais solto como segundo volante, e o Fausto Vera, ele é mais um primeiro volante, ele é um camisa 5. Só que é um camisa 5 com uma saída de bola muito boa. É isso que eu ouvi, assim, esses foram os relatos. E aí o cidadão ali do chat que citou, foi o Emílio, acho, né? Que citou o Redondo. Pô, o Cambiasso também, Cambiasso, Redondo. Não tô comparando com o Vera, mas são exemplos de jogadores de meio-campistas, de volantes argentinos, formados no Argentino Júniors, que tem... Cara, é isso que eu ouvi conversando. Eu conversei com o Cristiano Munari, que vira e mexe aparece aqui. O Cris Munari, que é jornalista. Ele é brasileiro, jornalista que trabalha lá no Rio Grande do Sul, na Zero Hora. Só que ele acompanha, ele tem um blog, uma coluna, ele acompanha o futebol sul-americano, tipo, e em específico o futebol argentino bastante. E aí, conversando com ele, me trouxe essa visão. Falou, mano, é muito bom. É um cara que tem uma saída de bola muito boa. E aí, conversando com ele, inevitavelmente surgiu o nome, por exemplo, do Danilo, do Palmeiras, que é considerado hoje o principal jogador dessa posição aqui no país, muito jovem também, em algum momento vai acabar sendo transferido para a Europa. E aí o Corinthians traz um cara que eu acho que, mano, bate de frente, assim, sabe? É uma grande promessa do futebol argentino, Danilo é uma grande promessa do futebol brasileiro na posição, e eu já consigo imaginar, cara, meio de campo que dê para jogar com o próprio Duqueiroz junto ali, um meio de campo leve, né? A gente tá falando tanto que o Corinthians do ano passado para cá contratou jogadores mais velhos, o perfil agora é outro, cara. O Corinthians trouxe o Maicon, o Corinthians tá dando campo ali, rodagem pro Duqueiroz, o Corinthians tá trazendo o Fausto Vera, se der certo a contratação. É interessantíssimo, velho. É interessantíssimo, é um jogador que chegaria para agregar muito, muito, muito. E por ser um investimento que o Corinthians faria contratando, não é essa contratação de, tipo, porra, o cara vem e fica um ano só, igual o Maicon, por exemplo, vai ter que ver se no final do ano o Corinthians consegue manter, o que vai acontecer. O Balbuena mesmo nem chegou, a gente já fica meio preocupado de saber que vai ser só um ano a contratação, porque em tese daqui a um ano volta para a Rússia. O Yuri Alberto também não se sabe o que vai acontecer daqui a um ano, se volta para a Rússia ou não. No caso do Fausto Vera, como o Corinthians vai desembolsar para contratar, para pagar ali pelos direitos econômicos, ele chegaria com um contrato mais longo. Então, e aí mais para frente ainda poderia ser vendido para a Europa. É um baita jogador, velho. É uma ótima contratação, se concluída. Cara, você me deixou bem animado agora. Confesso que eu não conhecia tanto do Vera, dei uma pesquisada hoje. Até perguntaram aqui, pô, mas que altura ele tem? É 1,80m. 1,80m. Fiquei animado. O pouco que eu vi, Faraldo, eu achei um cara bem habilidoso mesmo. Ele tem uns toques de letra meio ousado, cara. Uns cortes, meio brigador. E a idade e o perfil me anima bastante, porque aí você foge dos moldes de só a tal da oportunidade, o jogador mais velho voltando, que acaba sendo, obviamente, um plano de momento, curto prazo. Longo prazo no Brasil ou na América do Sul, eu acredito que não exista. Mas médio prazo dá para você mensurar. Então, talvez essa possível contratação, Corinthians fazendo proposta pelo volante argentino Fausto Vera, seja para esse médio prazo, imaginando por que não? Nós estamos na América do Sul e estamos suscetíveis a perder jogadores. Ano que vem o Du, infelizmente, podendo sair, tem um jogador já meio que pronto para poder suprir essa necessidade e deixa o meio de campo bem mais com cara, caso ele utilize esses três aí, Maicon, Vera, caso ele chegue, e Du, com cara de Europa, né, cara? Sabe aquele volante que joga e marca, menos Renato e Juliano no sentido de armação? O time fica mais leve, velho. O time fica mais moderno, velho, se assim a gente pode dizer. E aí, cara, quanto mais leve for o time, quanto mais ajeitadinho, quanto mais jogador bom de bola tiver,
os remendos que naturalmente vão ter que ser feitos ao longo da temporada, a gente tem visto isso acontecer bastante, né, no time do Corinthians. Acho que essa trajetória do Corinthians do Vitor Pereira tem se marcado por isso, por um time sempre remendado, porque não consegue colocar 11 jogadores ideais em campo nunca, tem sempre algum problema, alguém no departamento médico, ou muita gente no departamento médico. Quanto mais encaixadinho tá o time, menos os remendos vão ter dificuldade para render, né, entrando em campo. E jogadores mais jovens tendem a se machucar menos e a precisar de rodízio menos do que os mais velhos. Então é uma contratação que eleva muito, ao meu ver, o patamar do Corinthians. O Balbuena já elevaria, o Will Alberto eleva, se vem o Fausto Vera, acho que eleva. É um time do Corinthians ficando muito forte, assim, sabe? Mas, repito, se contratado, a notícia é de Corinthians fazendo uma proposta pelo Fausto Vera. Se vai ser contratado mesmo ou não, a gente ainda não sabe, mas me anima, Gabriel.